abrir a Escritura Sagrada na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3, nós leremos do versículo de número 5 ao versículo de número 11. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3, do versículo de número 5 ao versículo de número 11. Diz assim o texto da palavra de Deus: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Mas essas coisas, ou por essas coisas, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes também vós, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos orar? A Tua palavra foi aberta e lida, Deus bendito, e nós rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito e a ação do Teu Espírito para aplicar a palavra do Senhor ao nosso coração. Em o nome de Jesus nós te rogamos. Amém, Senhor. Se possível, mantenha a Tua Bíblia aberta. Nós voltaremos a alguns desses versículos daqui a pouco. Todos nós, de alguma maneira, desejamos mudança para a nossa vida. Nós vivemos sempre na perspectiva de mudança. Nós vivemos na perspectiva de que algo, alguém, alguma coisa vai mudar. Geralmente nós desejamos que as circunstâncias mudem. Nós olhamos para as circunstâncias ao redor e nós pensamos: se fosse diferente, talvez eu seria mais feliz. Ou se as circunstâncias fossem diferentes, a minha reação seria outra. Nós vivemos muitas vezes desejando que as pessoas mudem. É interessante porque um filósofo francês, Jean-Paul Sartre, ele diz que o inferno são os outros. Então muitas vezes nós achamos que se a outra pessoa mudar, certamente nós seremos pessoas mais felizes. Que a minha esposa mude. A esposa pensa que o meu marido mude. Os pais pensam que o meu filho mude. O filho pensa que os meus pais sejam diferentes e eles mudem. Muitas vezes nós esperamos não apenas a mudança das circunstâncias, mas nós esperamos a mudança das pessoas ao nosso redor. Se elas nos tratassem melhor, se elas fossem mais compreensivas, se elas se estendessem a misericórdia a nós, nossa vida realmente seria outra. Às vezes nós queremos que algumas pequenas condições da nossa vida, de fato, mude. Não existe nada errado em você desejar mudanças na sua vida, pelo contrário. É muito correto isso, e é muito louvável que você deseje essas coisas. Porque a própria Bíblia Sagrada, ela possui para nós uma mensagem de mudanças. Eu não sei se você já observou, mas a Bíblia Sagrada, ela revela Deus, ela revela o verdadeiro Deus, e quando ela revela Deus, ela diz que esse Deus está comprometido com mudança na nossa vida. Só para você recapitular um pouquinho a história bíblica, pense que Deus criou o universo. E a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, tudo estava sem forma e vazio, a terra estava sem forma e vazio. E Deus, pela palavra dele, decidiu mudar aquilo que não tinha forma, e ele deu forma para esse universo.
Ele disse: haja luz. Ele disse: haja separação das águas e da terra. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aquilo que era disforme, Deus deu uma forma. Mas eis que veio o pecado. E o pecado deformou a forma que Deus havia dado. Era sem forma, Deus deu uma forma, entrou o pecado e ele deformou. Relacionamentos quebrados. O homem passou a acusar a sua própria esposa. Filhos, Caim e Abel. Caim se levanta contra o seu irmão e o mata. Caim se distancia. O padrão de Deus para a vida nesse universo foi disforme. Se era monogamia, agora eis que Lameque, um descendente de Caim, já toma para si algumas mulheres, Ada e Zilá. Você observa tudo isso lá no livro de Gênesis. E Deus então faz uma promessa de que haveria de vir o Messias, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que traria de fato uma transformação. Sem forma, disforme, e agora Deus se compromete em transformar e fazer novo aquilo que o pecado afetou. Deus na Bíblia Sagrada é o Deus que está comprometido com mudanças. É por isso que na Escritura Sagrada o próprio Deus faz a seguinte promessa: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Eu serei achado por vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a vossa sorte. É por isso que o próprio Deus, ele diz assim: eu tirarei de vós um coração de pedra e eu colocarei dentro em vós um coração de carne, sensível à minha palavra, aos meus mandamentos, e que obedeça aos meus mandamentos. Deus é um Deus comprometido com mudança. Não existe nada errado em você desejar mudança. A segunda coisa que é importante observar é que a Bíblia Sagrada deixa claro que o processo de mudança na vida cristã, ele acontece por meio daquilo que nós chamamos de uma conversão, de uma transformação. É uma mudança de dentro para fora. As pessoas, as instituições ao nosso redor, todas elas falam de uma mudança externa, de uma terapia de mudança, de uma mudança comportamental, de você enviar alguém de repente para um centro de tratamento, um centro de apoio, e essa pessoa passa por um processo de uma mudança, mas uma mudança meramente externa. A Escritura Sagrada fala de uma mudança que acontece de dentro para fora. Ela usa o termo renovo. Deus renova a nossa vida, Ele transforma a nossa vida. O apóstolo Paulo escreve dizendo: e todos nós com o rosto desvendado, nós contemplamos o Senhor e somos por Ele transformados. Interessante que nós somos transformados pela comunhão com Deus. Você prestou tanta atenção como que as amizades, elas nos mudam? O convívio com pessoas nos muda. Quanto mais eu convivo com Deus, quanto mais você convive com Deus, mais nós somos transformados à imagem do próprio Deus. É a mensagem de mudança. A Bíblia Sagrada fala que a igreja é uma comunidade de mudança. As pessoas que se encontram na igreja são novas criaturas. As coisas antigas passaram e eis que fizeram novas. Por isso que um dos escritores bíblicos, ele escreve dizendo assim: vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, no versículo de número 7, ele diz: nessas coisas vós andastes outrora, mas agora despojai-vos igualmente de tudo isso. Vocês são novas criaturas, são novas pessoas. A igreja é uma comunidade de mudança, de transformação. Não existe nada errado em desejar mudanças. A questão é que a Bíblia Sagrada fala de uma mudança que é uma mudança duradoura. Não uma mudança temporal, não uma mudança externa, mas uma mudança de dentro para fora, e uma mudança, uma transformação que dura e perdura por anos, anos e anos. A Bíblia usa um termo para essa mudança, que nós conhecemos, arrependimento. A palavra arrependimento significa, no original, mudança de mente, ou mudança de rumo, mudança de alvo.
Você estava para uma direção, para um alvo, e de repente você muda completamente. Isso é uma mudança. Arrependimento é uma mudança. Arrependimento é uma transformação. Arrependimento na Bíblia Sagrada é a porta que dá acesso ao reino de Deus. Quando Jesus chegou, e João Batista também, chegaram e a pregação deles era: arrependei-vos e crede. Essa moeda de dupla face, arrependimento e fé, é a porta de entrada para alguém no reino dos céus. Mas não é apenas a porta de entrada no reino dos céus, é o caminho também pelo qual eu e você andamos no reino dos céus e nós crescemos no reino dos céus. Daquelas 95 teses que Martinho Lutero pregou nas portas da Catedral de Wittenberg, a primeira delas, todos vocês devem se lembrar, claro, como conhecedores de história da igreja que vocês são, a primeira delas dizia: o arrependimento, a vida cristã é uma vida de arrependimento contínuo. Arrependimento não é apenas uma coisa que um dia aconteceu na minha vida e daí em diante nunca mais eu me arrependo de nada na minha vida, mas todos os dias eu percebo coisas no meu viver que eu preciso levar isso aos pés da cruz, levar isso aos pés do Senhor e dizer: eu me arrependo, Senhor, e eu peço perdão por isso. Arrependimento é uma mudança contínua. Aqui é uma coisa interessante, porque arrependimento ou mudança não é meramente uma melhora no seu comportamento. Existem muitos cristãos, muitos protestantes evangélicos, que eles imaginam o seguinte, que se eu mudar algumas porções, parcelas no meu comportamento, então tudo resolve. Mas às vezes o indivíduo muda apenas o comportamento, mudou apenas a fachada, apenas o exterior, e não o interior. Jesus fala que essa atitude era a mesma atitude dos fariseus. Era uma atitude legalista, de pessoas que lavam o copo por fora, mas por dentro o copo continua sujo. De pessoas que pegam os sepulcros e eles caiam, e eles pintam os sepulcros, mas lá dentro do sepulcro está repleto de ossos, de coisas podres. Não basta apenas mudar o comportamento, mudar o externo. Isso seria legalismo. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso não é a mensagem do Evangelho. A mudança verdadeira é uma mudança do interior, do íntimo. A grande questão é: como é que isso acontece? E aqui eu chamo a atenção de vocês para o texto que nós acabamos de ler. Esse texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Colossos, ele dá para essa igreja dois imperativos. Imperativos são ordens. Então, quando você tem um imperativo na Bíblia Sagrada, não existe mais ou menos assim: eu posso aceitar ou não, é negociável. Não é bem assim. Imperativos são questões inegociáveis. É mais ou menos quando um pai está tentando ensinar uma criança, ele diz: olha, você pode me pedir tudo que você quiser, e eu terei 3 respostas para você: sim, não e talvez. Talvez você negocia. Sim, você já ganhou. Não, acabou, ponto final. Não é mais ou menos assim? É claro que eles nunca acreditam que não é não mesmo. Eles sempre acreditam que não é talvez. Eles escutam não como sendo talvez, e eles sempre tentam negociar o não, para saber, quão firme é esse não que você acabou de dizer. Não é assim? Mas na Bíblia Sagrada é muito interessante você observar que quando nós temos um imperativo, é inegociável, é uma ordem. Quais são os imperativos que nós temos aqui? Fazei morrer a vossa natureza terrena, versículo de número 5. Olha o versículo de número 8. Despojai-vos igualmente. Certo? Então, Paulo está dando para eles aqui alguns imperativos. Só que quando eu e você olhamos nessa lista do apóstolo Paulo, parece que Paulo está falando meramente de comportamento. Coisas que são atividades, coisas comportamentais. Ele fala sobre prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno. Ele fala sobre ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Observe como que ele fala. Você diz: mas tudo aqui é comportamento.
Por que Paulo focaliza no comportamento, se o Senhor acabou de dizer que a mudança que acontece na vida do cristão é uma mudança de dentro para fora? Simples. Porque todo comportamento humano tem a sua raiz no coração. Domingo passado nós falamos sobre isso. O coração é a fonte do que nós fazemos, é a fonte de como nós agimos, de como nós procedemos. O nosso comportamento é a ponta do iceberg. No nosso coração você tem a parte submersa do iceberg. Se eu ajo com ansiedade, é porque o meu coração não conseguiu encontrar repouso, alegria, descanso em Deus. E por isso eu estou sempre ansioso. Sempre ansioso. Tem uma história muito interessante, Alice do País das Maravilhas, na qual você encontra um coelho correndo, encontrando-se com um chapeleiro, e ele pergunta mais ou menos assim: onde é o caminho? Onde é o caminho? Onde é o caminho? O chapeleiro diz: para onde você vai? Ele diz: não importa, quero apenas saber onde é o caminho. Ele diz: se você não sabe para onde vai, também não importa o caminho. Muitas vezes nós estamos assim, simplesmente querendo trabalhar só o comportamento. A Bíblia diz: esse comportamento, a raiz dele, a fonte dele, ele só procedeu do seu coração. É por isso que Paulo diz assim: desejo maligno, deseja coisa do coração. É por isso que Paulo diz no versículo de número 5, natureza terrena, velho homem. Paulo está falando, a coisa está muito mais profunda do que você imagina. O meu comportamento é uma expressão do que está dentro do meu coração. Segunda coisa que é importante lembrar é que o meu comportamento revela quem de fato domina no meu coração. Lembra, domingo passado também nós falamos sobre isso, deixamos de uma forma bem clara esse aspecto, espero eu. Senão você pode voltar na internet e ouvir a mensagem de novo, não é? Mas nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, quando ele fala do comportamento, ele fala prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, e versículo de número 5 ele diz que é idolatria. Ele está dizendo, em outras palavras, que o meu comportamento revela quais são os ídolos do meu coração. E o que isso significa? Ele revela quem de fato eu adoro. Ídolos não são apenas aquelas coisas que num contexto de um ritual, numa cerimônia ritual, nós colocamos vela, nós nos prostramos, tambores são tocados e aí nós fazemos sacrifícios. Não! Ídolos são essas coisas que nós amamos tanto, mas tanto e tanto, que muitas vezes nós amamos mais do que nós amamos o próprio Deus. São essas coisas que nós não apenas amamos, mas nós adoramos e nós prestamos a elas todo o nosso culto. São coisas, são pessoas. Ídolos são essas coisas das quais muitas vezes nós extraímos a nossa identidade, nós adoramos ser assim. E por isso nós falamos: eu sou uma pessoa bem-sucedida porque eu adoro o sucesso. Eu sou uma pessoa bem-sucedida porque a minha identidade está ali. Se eu apenas obtiver isso, eu serei feliz. Lembra, se eu apenas obtiver pontinho, 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 eu terei uma vida feliz. O que vai nesse pontinho, pontinho, pontinho é o que você de fato adora e busca na sua vida. Se eu apenas tiver uma família feliz, eu serei feliz. Opa, cuidado. Você corre o risco de transformar uma coisa muito boa, muito bela, uma bênção de Deus que é a família, no seu próprio ídolo. Se eu apenas mantiver a minha honra, eu serei feliz. Cuidado nesse aspecto. Ídolo é aquilo que muitas vezes eu e você estamos dispostos a fazer sacrifícios e sacrificar alguma coisa da nossa vida. Sacrificamos o nosso tempo, sacrificamos os nossos valores, sacrificamos nossos alvos para obter muitas vezes uma amizade, um dinheiro, um poder, uma educação melhor. Você sacrifica a sua saúde para obter aquilo. Muitas vezes você não está disposto a dedicar 30 minutos, 1 hora lendo a tua Bíblia, mas você sacrifica 3 horas do seu descanso assistindo a um filme na televisão, assistindo um filme no computador, ou só navegando na internet, para cá e para lá,
indo para uma balada, saindo com os amigos. Se os amigos disseram, então você tem que fazer. Se a empresa onde você trabalha exigiu, você diz: eu não tenho outra alternativa, eu tenho que cumprir. Mesmo quando muitas vezes isso contraria a palavra de Deus. E aqui vai a terceira indicação para você, terceira sugestão para você indicar um ídolo. Ídolo é aquilo que você está disposto a pecar para ter. Talvez a metáfora melhor que nós temos na Bíblia Sagrada seja aquele momento em que Raquel escondeu os ídolos do pai dela. E o pai dela perguntou para ela: você tem os meus ídolos contigo, Raquel? Ela diz: não. Ele diz: por que você não se levanta, Raquel? Está sentada sobre a sela de um camelo. Ela diz: é que eu estou com o costume das mulheres, eu não posso me levantar. Em outras palavras, ela estava dizendo: eu me encontro no meu período menstrual e eu não posso me levantar para cumprimentar o Senhor. E o pai dela disse: tudo bem, fica como está. E debaixo da sela estavam os ídolos. Ídolo é alguma coisa que você está disposto a mentir, a pecar para manter, para obter, e você sabe que aquilo é condenado pela palavra de Deus, você tem plena consciência disso, mas você resolve sacrificar a sua obediência a Deus e a sua obediência à palavra de Deus para manter aquilo na sua vida. Paulo diz que até cristãos podem ser idólatras. É isso que ele está dizendo no versículo de número 5. Fazei morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Ele diz: vocês andaram nessas coisas, no versículo de número 7, e sobre essas coisas vem a ira de Deus. Abandone isso. Em outras palavras, Paulo aqui ele está falando sobre o arrependimento, sobre a mudança que realmente é duradoura, mas para que haja essa mudança duradoura, eu e você temos que aprender a remover os ídolos do nosso coração. Como que nós vamos arrancar esses ídolos do nosso coração? Como que nós vamos mortificar esses ídolos da nossa vida, do nosso dia a dia? 3 dicas e 3 lições da palavra de Deus para você, rapidamente. Em primeiro lugar, a única maneira de você arrancar os ídolos da sua vida, do seu coração, é você saber onde é que eles se encontram. Engraçado que quando Paulo fala assim: fazei pois morrer a vossa natureza terrena, e ali ele coloca prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza. Depois ele vai falar sobre ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Ele diz que tudo isso está alojado naquilo que ele chama de a vossa natureza terrena. Tudo isso está alojado naquele ponto que ele chama do velho homem, da vida sem Cristo, da vida sem Deus, da natureza corrompida, da natureza que não foi renovada ainda, de um coração que não foi transformado ainda. Em outras palavras, o lugar onde muitas vezes nós alojamos nossos ídolos é nada mais, nada menos do que nosso coração rebelde. Tantas vezes eu mantenho esses ídolos ali, eu dedico esses ídolos, dedico atenção para esses ídolos no meu coração, no meu íntimo. Não é apenas o meu comportamento reflete a maneira como eu estou servindo a esses ídolos, mas eles estão lá no meu íntimo. Deixa eu deixar bem claro para vocês, é mais ou menos assim: eu peco porque eu sou um pecador. Não é que eu sou um pecador porque eu cometi algum pecado, mas eu cometo pecados porque a minha natureza terrena, a minha natureza humana, ela ainda domina sobre mim, ela ainda manda, ela ainda me leva e ordena eu fazer algumas coisas que eu não deveria fazer. Eu fico irado porque eu sou um iracundo. Não é que não é assim, eu fiquei irado, que coisa, explodi, quebrei um prato em casa. Não, eu fico irado porque eu sou iracundo. Eu minto porque eu não acredito que falar a verdade glorifica a Deus. Então mentira para mim é incredulidade. Eu minto porque eu tenho medo, se as pessoas descobrirem a verdade, elas não me aceitarão corretamente. Então a minha segurança está nas pessoas, na aceitação delas, e não no Deus que me aceitou.
Em outras palavras, o meu problema é mais profundo. O buraco é um pouquinho mais embaixo. Eu carrego os meus males comigo. Ídolo é tudo aquilo que lá no meu íntimo, lá no meu coração, tantas vezes eu faço para substituir alguma coisa que só Deus pode me dar. A Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio. Quem é o refúgio da sua vida? Algumas pessoas, o refúgio da vida delas é a bebida. E elas bebem para aliviar o estresse. Não, esse é o seu ídolo. Você satisfaz o seu ídolo. Tem algumas pessoas que o ídolo delas é o sucesso profissional. Tudo que elas querem é ter uma carreira de sucesso, mais dinheiro, mais dinheiro e mais dinheiro. E aqui está uma coisa: quando você perde alguma coisa que você ama, você se entristece. Quando você perde o seu ídolo, você entra em desespero, porque você perdeu o referencial da sua vida. Quando você perde um emprego, você fica triste. Quando você perde dinheiro, você fica triste. Mas se o emprego e se o dinheiro são ídolos para você, você entra em desespero. Paulo diz que nós precisamos entender onde é que esses ídolos estão alojados na nossa natureza terrena. É ali que eles estão. E muitas vezes nós cultivamos e adoramos para isso. Não é apenas o meu comportamento externo, é lá no coração. O coração precisa ser abordado. Segunda coisa que o apóstolo Paulo coloca aqui: a única maneira de eu e você removermos os ídolos da nossa vida é identificar quais são esses ídolos. E aqui eu acho uma coisa muito interessante, porque em qualquer batalha, em qualquer guerra, se eu não identificar os inimigos, eu posso ser morto pelo inimigo. Alguns jovens, eu vejo, de vez em quando eu observo alguns jovens jogando aqueles joguinhos assim de videogame, sabe? E aí eles vão matando os inimigos daqui e dali, aquelas estratégia, guerra, você faz isso, faz aquilo outro e tal. É uns negocinhos bem interessantes, né? Mas, eu não sei jogar aquilo. Mas se você não identificar o inimigo, você morre. O inimigo pode estar do teu lado. E tem alguns joguinhos que realmente a coisa interessante é você descobrir quem é que é o inimigo na história. Se você não identifica quais são os ídolos do seu coração, você não consegue removê-los. E sabe o que o apóstolo Paulo não faz aqui? Ele não ensina nem a mim nem a você a racionalizarmos nossos ídolos. Às vezes nós damos nomes bonitos para os nossos ídolos, não é? Por exemplo, assim: eu sou uma pessoa muito sensível, então cuidado com a maneira como você fala comigo, que eu posso ficar ferido. Sabe o que é isso? Você é um amargurado. Essa é a palavra. Você fica com o coração cheio de amargura e as pessoas têm que ficar cheias de dedo para falar com você. Senão você fica emburrado, você não conversa com as outras pessoas. Você alimenta a amargura 1 dia, 2 dias contra a outra pessoa. Não é isso? Paulo diz: dá o nome, em outras palavras, dê o nome aos bois: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno. É claro que se eu e você pudéssemos falar com Paulo, nós falávamos assim: ô Paulo, coloca umas palavras mais bonitas aí, meu filho. Assim, não é politicamente correto usar essas palavras hoje, certo? Então, você pode dizer assim: eu tenho baixa tolerância, sabe? Então, quando as pessoas assim, me irritam muito, eu fico explosivo. É baixa tolerância. Não, você é um iracundo. É ira que o texto está dizendo. Aí, identifique quais são os seus ídolos. Aqui é uma coisa interessante: há uma grande diferença entre autocomiseração e arrependimento. Autocomiseração é quando você olha para a sua vida e percebe que alguma coisa que você fez te prejudicou muito. Então você diz assim: ai de mim, pobre de mim, pena de mim. Por exemplo, se eu falo alguma coisa que eu não deveria falar com a minha esposa, e isso me dá uma semana dormindo ou no sofá de casa, ou então na casinha do gato, eu digo: eu não deveria ter falado dessa maneira, não é? Isso me prejudicou muito. Veja bem, que pena de mim, que tristeza. Autocomiseração é quando você olha para os seus erros e vê como que os seus erros afetaram a sua vida.
Você olha para o seu passado e vê como que as decisões que você tomou no passado, como elas machucaram a sua vida, como que elas afetaram a sua vida. Como que você poderia ter tido uma empresa melhor, decisões melhores, mais dinheiro, se você tivesse feito aquilo. E assim, isso é autocomiseração. Autocomiseração. Eu me lembro de uma determinada ocasião na qual eu quis tomar uma decisão de comprar um lote, em um loteamento que estava em pleno desenvolvimento. E eu cheguei e a primeira atitude foi, eu disse, eu vou comprar 2. A minha esposa, prudente como ela era, disse, querido, olha, veja bem, nosso salário, nossa renda, quem sabe, talvez não seja assim tão bom você se lançar para 2, mas um só. Depois eu queria 2, vai para um só. Eu fiquei com 1. Prudente, escuta bem a palavra, na multidão dos conselhos da sabedoria. Só que poucos anos depois, a nossa renda melhorou consideravelmente. Eu poderia ter tido 2. Quando eu fui vender aquele bendito daquele lote, vocês não imaginam o rendimento que teve. Foi alguma coisa assim, astronômica, nenhum outro. E eu disse, por que eu não comprei 2? Por que eu não comprei 2? Por que eu não comprei 2? Isso é autocomiseração. Isso é você se entristecer por uma decisão que você tomou no passado e que afetou você. Isso é autocomiseração. Qual que é a diferença de autocomiseração para arrependimento? Arrependimento é quando você olha para aquilo que você está fazendo e veja como que isso afetou Deus. Arrependimento é quando você vai lá na cruz, lá no Gólgota, você chega ali e vê como que os seus pecados afetaram, trouxeram aquela consequência para Cristo Jesus. E você olha para ele e diz, é por minha causa que ele está lá. É por minha causa que ele foi parar ali. Quão rebelde eu fui, quão tolo eu fui, quão obstinado eu fui, porque os meus pecados feriram Deus. Isso é arrependimento. Aí você se arrepende, você diz, Deus, perdão pelo que eu fiz. Identifique quais são os seus ídolos. Identifique que os seus ídolos, eles trazem consequência para a pessoa que mais te ama. E não tem ninguém que te ama mais do que Deus. Considere quem que eu e você agora somos em Cristo Jesus. E aqui está a terceira coisa de remover os nossos ídolos. Olhe para eles sob a ótica da cruz. O que que eles causaram em Cristo Jesus? É por isso que o apóstolo Paulo, ele não termina esse texto sem falar assim no versículo de número 10, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncidão, nem bárbaro, nem cita, porém Cristo é tudo em todos. Olhe para Cristo. Olhe para o que Ele fez. Olhe para o que Ele teve que fazer para que hoje você não precise mentir uns para os outros, para que você não precise mais viver aquela velha vida. É por isso que Ele diz assim, fazei morrer a vossa natureza terrena. Você não precisa mais dela. Você tem uma nova natureza em Cristo Jesus, uma natureza celestial e espiritual em Cristo Jesus. Você pode se revestir do novo homem, no versículo de número 8. Você não precisa, 8 e 10, você não precisa mais viver mentindo. Você pode se despojar dessas coisas. Por quê? Porque Cristo na cruz do Calvário, Ele morreu para dar para você um novo status. Qual que é o seu status hoje? Status de filhos. Vocês são filhos de Deus. Vocês representam Deus. Enquanto eu e você estamos vivendo para satisfazer os nossos ídolos, versículo de número 6 diz que nós vivemos de acordo com o padrão de vida dos filhos da desobediência. Isso traz ira de Deus sobre nós. Mas se eu e você somos filhos de Deus, nós vamos nos revestir do novo homem. E o novo homem aqui é uma referência a Cristo Jesus. Nós seremos conformados ao novo homem. Entenda, quando você olha para os seus ídolos, sob a ótica da cruz, você vai observar que na cruz do Calvário, Jesus experimentou a angústia do inferno para libertar a mim e a você.
Quando naquele momento Jesus clamou dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ali Jesus, que nunca havia sido separado do Pai, por toda a eternidade, porque Deus é um só, subsistindo em três pessoas, em eterna comunhão, em perfeita comunhão. Jesus nunca havia sido separado do Pai. Naquele momento, na cruz do Calvário, ele experimenta o inferno, porque ele se sente separado. Ele traz sobre si os meus pecados, e o Pai, Deus Santo, olha para ele agora com um olhar de ira, e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele experimentou o inferno, para que eu e você pudéssemos ser libertos dos ídolos do nosso coração. É por isso que Paulo diz: fazei morrer a vossa natureza terrena, despojai-vos do velho homem. E aqui tem algumas aplicações bem práticas para mim e para você. Essa é uma obra, este é um processo que eu e você podemos dar a nossa contribuição. Paulo, ele diz assim: fica quietinho no seu canto e a sua natureza terrena será mortificada automaticamente. Não, ele diz: fazei morrer. Você tem participação, suas escolhas têm participação, a maneira como você vive tem participação, seus pensamentos têm participação. Aqui ele está dizendo: venha participar disso. Naquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário, você nem estava lá, você não podia fazer nada. Ele fez tudo por você. Agora, o que pode ser feito na sua vida, removendo os ídolos do seu coração, ele diz: participa comigo dessa grande obra de transformação na sua vida. Como é que você pode fazer isso? Eu diria para você três coisas. Primeiro, pregue para você mesmo. Constantemente na sua vida, durante essa semana, pregue a palavra de Deus para você mesmo. Às vezes nós queremos pregar a palavra de Deus para os outros, mas pregue para você, pregue o evangelho para você. Eu não sei se você já observou no livro de Salmos, às vezes o salmista diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele está pregando para si mesmo. Você pode dizer: João, lembra do que Cristo fez por você. Lembra da cruz do Calvário, lembra do sangue de Cristo, lembra da coroa sobre a fronte de Cristo, para que você não precisasse viver uma vida de escravidão do pecado hoje. Lembra da riqueza que você tem em Cristo, lembra da glória, lembra do céu, para que você não viva encantado com as coisas deste mundo hoje. Pregue para você mesmo, é a primeira dica que eu lhe dou. Segundo lugar, pratique um discernimento diário. Quando ele diz assim: despojai-vos igualmente de tudo isso, você não se despoja de toda a sua roupa de uma vez só. Mas primeiro eu tenho que tirar o paletó, depois eu tirar essa gravata aqui, depois esse sapato que me aperta o calo, não é mais ou menos assim? Então, tente usar discernimento e veja quais são as áreas da minha vida que eu tenho que diariamente me despir delas. E não apenas despir-se, mas me revestir das outras. Sabe por quê? Se você apenas deixa de fazer o errado e não começa a fazer alguma coisa certa, lembra o que diz Jesus? Quando Jesus falou sobre uma casa onde o demônio é expulso e ela fica vazia, e depois outros espíritos olham para aquela casa e dizem: está vazia, está limpinha. E antes se morava um, agora vem 7 habitar nela. Cuidado. Não deixe apenas de fazer o que é errado, mas substitua aquilo que você faz de errado pelo certo. Se você não vai gastar mais 3 horas navegando na internet, quanto tempo você usa agora para leitura bíblica, para meditação, para oração com o povo de Deus? Despojai-vos do velho homem e revistai-vos do novo homem. Senão você fica nu, desamparado. Não é isso. Use discernimento diário. Procure fazer mudança nas pequenas coisas. Eu gosto de quando o apóstolo Paulo diz acerca da mudança, do despojar e do revestir-se, porque você não se despoja
de grandes coisas somente, mas de pequenas coisas. Não são coisas extraordinárias apenas que você deve fazer. As mudanças, as transformações, elas acontecem nos momentos ordinários. Linguagem obscena do vosso falar. Se antes você contava uma palavra suja, não conta mais. Dá uma olhada nas suas amizades. Dá uma olhada em pequenas coisas. O que você está trazendo para o seu coração? O que está sendo alojado no seu coração? Como você se refere a um irmão em Cristo Jesus? Qual o valor que você dá hoje para o seu dinheiro? Como é que você administra o seu dinheiro? Para alguns é mais ou menos como uma sanguessuga, não é? Dá. E se você entende que o seu dinheiro é uma coisa que Deus te deu para o seu sustento, para o seu deleite nessa vida e para o seu investimento no reino de Deus, o que é o dinheiro para você? Ele é o seu Deus? Ou ele é uma bênção de Deus para você? Porque se ele for uma bênção de Deus para você, Deus nunca dá uma bênção sem propósito. Por que que Deus me deu essa bênção? O que são seus filhos para você? Eles são seus deuses? Tem pais que é mais ou menos que não tocam nos meus filhos, que então o caldo entorna. Lembra do profeta, do sacerdote Eli? Ele amou mais os seus filhos do que ele amou Deus. Mas Jó fez diferente. Ele amou mais Deus do que ele amava os seus filhos. Então, todas as vezes que os filhos voltavam para casa, ele realizava um sacrifício, dizendo: Deus, aqui está esse sacrifício, porque quem sabe os meus filhos blasfemaram contra ti. E agora eu faço esse sacrifício para o Senhor, não para os meus filhos. Quem é que realmente é adorado no seu coração?